Oi, aqui é a Ana Kéuria. Eu estou aqui novamente para falar de mais um dos livros da série Os Bridgertons. Hoje estaremos falando sobre o quinto livro, que é o livro Para Sir Philip com Amor. É este livro aqui, ó. Este livro, ele vai contar a história de Heloise e Philip. Heloise era a quinta filha de Edmund e de Violet. Bom, Heloise, ela era daquelas assim que tinha a resposta na ponta da língua, como a maioria dos Bridgertons, né? A maioria deles é daquele tipo que não leva desaforo, é daquele tipo que o que tem para falar, fala, não manda recado para ninguém. Primeiro eu vou começar falando sobre Philip. Philip, ele era o quarto baronete lá de uma região lá de Londres. Eu não vou saber falar muito bem o nome, mas ele estudou botânica em Cambridge e ele era o segundo filho. Tinha o irmão dele mais velho, porém esse irmão dele morreu. E aí, como o irmão dele morreu, ele era o segundo filho, né? Então ele teve que assumir as propriedades da família. E o irmão dele estava noivo, era o filho preferido do pai e Philip, o pai não gostava muito dele, sempre tratava ele muito mal. E aí, com a morte do irmão dele mais velho, ele teve que largar todos os sonhos dele, né? Que ele tinha vontade de ficar na cidade, né? De trabalhar na área dele, na botânica. Aí, com a morte do irmão, ele teve que assumir as propriedades da família, ter toda a responsabilidade. Aí o pai dele morreu também pouco tempo depois da morte do irmão dele mais velho. E aí Philip teve que assumir também a responsabilidade de se casar com Marina. Marina era a noiva do irmão dele. Ele nunca amou Marina, Marina também nunca amou ele. E Marina era uma prima distante de Heloise Bridgerton. Só que Philip não chegou a conhecer Heloise enquanto ele era casado com Marina. E aí Marina sempre foi aquela menina triste, não sorria muito, não tinha frequência de sorrisos. Ela sempre andava com aquela cara de choro. E aí os anos se passaram e ela engravidou. Ela teve gêmeos, que foi Oliver e Amanda. Philip amava muito os filhos dele, mas ele tinha tanto medo de ser como o pai dele que ele acabou se tornando um pai distante. E aí, no ano de 1823, Marina estava com uma depressão, vamos dizer assim, uma depressão muito, muito profunda. Ela só vivia chorando e tal, e as crianças estavam com 7 anos nessa época. Eram meninos muito arteiros, como toda criança, né? Gostava de aprontar, aprontava com as babás, com as tutoras. E Philip ficava meio que sem saber o que fazer. E num determinado dia, Marina tenta se matar. Ela vai para o lago lá da propriedade da família e tenta se matar. Só que Philip consegue tirar ela da água. Aí 3 dias depois, ela morre de pneumonia, só que todo mundo acha que ela se afogou por acidente. As pessoas ficam achando isso, né? Philip não teve coragem de falar que ela tentou se matar, né? Principalmente por causa das crianças. E aí, após 3 dias, né, que ela se afogou no lago, ela veio a óbito. E aí Heloise soube da morte da prima dela e mandou carta, né, de condolências para Philip. Aí Philip achou um pouco estranho, né, mas respondeu. Aí daí começou a amizade entre os dois, só que ela não falava com ninguém. E Heloise estava se sentindo sozinha, né, solitária, pelo fato de que a melhor amiga dela, Penélope, tinha acabado de se casar com Colin. E como as duas tinham prometido que fariam companhia uma à outra, né? Porque ambas estavam com 28 anos e não tinham se casado. E Penélope, ao contrário de Heloise,
nunca tinha recebido proposta de casamento. Heloísa tinha recebido 6, mas nenhum agradou. E Anthony, né, irmão de Heloísa, tinha dado autorização para ela para recusar os pedidos. E aí nasceu essa amizade entre Philip e Heloísa. Aí, num determinado dia, durante o baile de Daphne, né, irmã de Heloísa, Heloísa foge. Ela deixa as coisas da arrumadinha, vai no baile, dá um jeitinho de escapar do baile e pega uma carruagem, aluga uma carruagem e vai ao encontro de Philip. Nisso, Philip tinha, sim, já falado da possibilidade de eles dois se casarem, né? Porque, como a gente sabe, naquela época as pessoas não se conheciam de longa data para depois casar. E aí, Heloísa não havia respondido, porque ela tinha medo de responder que sim e se arrepender, ou falar não e se arrepender. Então, ela simplesmente decidiu. E quando ela foi o maior susto, né, para ele. E ele tinha falado, né, que se ela resolvesse ir, que ele mandaria chamar uma tia dele, né, para ficar lá na casa junto com eles, para não dar escândalo, né, o fato de ter a presença de Heloísa lá na casa dele. E aí, só que como ela chegou de repente, né, então ela chegou lá e ele logo providenciou que a tia vinha. Só que antes da tia dele vir, muitas coisas aconteceram, né? Ele foi pego de surpresa, mas mesmo assim ele tentou ser educado, ser cortês. As crianças não gostaram da presença dela, tentaram aprontar com ela, fizeram até algumas coisas, ela até se machucou por causa das crianças. Mas Heloísa, como já tinha irmãos, né? Então ela sabia, e tinha muitos sobrinhos, então ela sabia lidar com crianças. E aí depois, num determinado dia, chega Anthony, Benedict, Cole e Gregory lá na casa de Anthony, na casa de Philip. Eles logo conseguem uma pista, né, de onde Heloísa estava, e aí eles vão para lá e fica pensando que foi Philip que sequestrou ela, e vê o olho roxo de Heloísa, e até Heloísa explicar que foi as crianças, né, que ela caiu por causa de uma sapequice das crianças. Aí já tinham apertado e muito o pescoço de Philip. Mas aí eles logo percebem, né, que não precisa disso tudo. Anthony tenta ser um pouco mais compreensivo, né, e dá a oportunidade de Heloísa, né, decidir o que quer. Ou ela se casa logo com Philip, ou então volta para Londres, porque provavelmente um escândalo aconteceria, né, pelo fato dela ter sumido por tantos dias. E aí acaba que os dois se casam, né, ela já estava meio que decidida, né, a se casar, mas não queria se casar sob pressão, né, porque também ela tinha medo de Philip se sentir pressionado e não ser feliz no casamento. Mas aí eles, com os fatos que acontecem, né, eles acabam vendo que eles vão sim conseguir se entender. Heloísa passa a compreender ele melhor, ele se abre um pouco mais. E aí acontece o casamento bem antes da data prevista, né, que eles tinham previsto mais ou menos em 15 dias. Mas aí eles adiantam o casamento, mesmo que Violet não goste muito da ideia, né, porque ela queria preparar o enxoval da filha por completo. Mas aí acontece o casamento, as crianças passam a gostar de Heloísa, ela consegue, né, fazer com que as crianças sejam mais obedientes, e aí acaba acontecendo mais harmonia, né, entre a família. E aí eles se casam e vivem felizes. E até então Heloísa teve uma filha, e ela colocou o nome da filha dela de Penélope, em homenagem à sua melhor amiga. E ambos vão viver felizes. As crianças passam a chamar Heloísa de mãe. Tem um pouquinho de dificuldade no início, não que eles desrespeitam ela, mas um pouquinho assim, de dificuldade de chamá-la de mãe, mas como eles ainda eram crianças, né, e Heloísa soube lidar com eles, então ela acabou conquistando eles. Então essa é a história do 5º livro da série Os Bridgertons. Mais uma vez eu vou mostrar, esse aqui, Para Sir Philip com Amor. E lembrando aqui que Heloísa só foi visitar Philip no ano de 1824.
Lembrando que Marina tentou se afogar em 1823, 3 dias depois ela morreu, e ficou mais ou menos um ano de correspondência entre Heloíse e Philip. E aí eles se casaram em 1824 e todos viveram felizes para sempre. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o resumo por escrito do livro, que estará disponível no meu blog também. Até o próximo vídeo e um bom dia, uma boa tarde, né, para cada um de vocês.